Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da série Crenças Populares. Elas têm base bíblica? Hoje é o 7º estudo. Teremos aí a presença do pastor Joely Gervais, tratando da teoria da predestinação, né? O tema, uma vez salvo, salvo para sempre. Já estudamos sobre a natureza das Escrituras, sobre a imortalidade da alma, sobre a morte, a vida após a morte, o inferno como tormento eterno, a santidade do domingo e a Mariologia. Hoje, portanto, estudaremos o tema uma vez salvo, salvo para sempre. E na semana que vem, o próximo estudo estará a cargo do pastor Eliseu Lira. Muito bem, pedimos àqueles que estão assistindo essa gravação que se inscrevam no nosso canal no YouTube, que curtam, compartilhem o vídeo para que o canal tenha aí um crescimento, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Lembramos a todos que quiserem um aprofundamento maior, que quiserem mais materiais de estudo, que podem entrar em contato conosco a partir do endereço de e-mail que temos aí na descrição do vídeo. Aqueles que estão nos acompanhando aqui ao vivo, o endereço é projetoupomone, com H, @gmail.com. Muito bem, pastor Joely já está aí nos acompanhando. Seja bem-vindo, pastor. Está nos escutando? Pastor Joely, está nos ouvindo? Seu microfone ainda está desligado? Agora sim. Estou ouvindo. Bem, é um prazer tê-lo conosco. É uma satisfação. Igualmente. Como fazemos sempre, iremos iniciar com uma oração e logo a seguir, então, o senhor terá a palavra aí para expor esse tema tão importante e certamente Tem tijolo? Bem, tentamos já com o pastor Eliseu Lira, que acaba de chegar, assim como todos os demais que estão aí conosco, sejam todos muito bem-vindos. Bem, vamos então elevar a Deus uma prece para iniciarmos o estudo desta tarde. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudarmos mais um tema, mais uma crença popular. Iremos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Pedimos que o Teu Santo Espírito trabalhe poderosamente nos corações daqueles que assistirão essa gravação, aqueles que já estão conosco, aqueles que assistirão, para que tenham interesse, ó Pai, de buscar cada vez mais a Tua Palavra, que é luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés. Abençoe de modo especial o pastor Joely, também o pastor Eliseu, que depois também irá participar conosco. Em nome de Jesus, amém. Bom, pastor Joely, esteja à vontade. Nós, como sempre, temos esse primeiro momento que é o da exposição, e depois teremos questões, caso alguém tenha alguma dúvida, irá enviar por escrito. O pastor Eliseu também, depois, se quiser, poderá fazer também algumas colocações. É assim que nós temos procedido. Então, pastor Joely, esteja à vontade, que Deus o abençoe. Meu amado, só um instantinho. Eu vou mandar no seu WhatsApp um documento para incluir. Eu não estou conseguindo aqui incluir a apresentação. Só um instantinho. Ô, pastor,
Sim? Eu acabei de habilitar, porque eu não havia habilitado aqui. O senhor já pode compartilhar sua tela, se o senhor quiser. Ah, sim. Compartilha aquela chave. Você coloca, você tem que abrir a página que você quer compartilhar. Você abre no computador a página que você quer, você aperta lá. O negócio de vez em quando aparece. Pastor Joeli, se quiser também se apresentar, falar do seu distrito, né, onde fica, Sim. sobre a sua família aí, né? Eu estava ouvindo uma garotinha aí, provavelmente sua filha, né? Imagino. Isso. Ela mesma. Só um instantinho, deixa eu abrir aqui. Já pedimos também para todos se inscreverem no canal do Pastor Joeli. Basta procurar aí no YouTube, Joeli Gervá. O canal do pastor tem conteúdos muito bons, né? Comentários. E tem também vídeos que, de algum modo, se relacionam com o tema do estudo desta tarde, né, pastor? Então, tudo que diz respeito aí à salvação, à natureza do homem, à perfeição cristã, enfim, são temas que são tratados pelo pastor no seu canal do YouTube. Agora vai. Está aparecendo para vocês a tela? Sim, está aparecendo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Bom, privilégio estarmos juntos aqui. Como foi apresentado, meu nome é Joeli, eu faço parte aqui do distrito de Ponto Belo. Estamos há 4 anos aqui nesse distrito, que faz parte da Associação Espírito Santense, aqui no centro-norte do Espírito Santo. Espírito Santo, região sudeste do país, é um estado pequeno, mas um estado muito interessante, tem litoral, mas ao mesmo tempo tem montanha, é um estado pequeno, mas muito diversificado em termos de ecossistema, e também é muito diversificado em termos de cultura. Então é um bom estado para se visitar e para se conhecer quem ainda não conhece. Eu sou casado com a Nancy e temos 2 filhos, uma menina de 15 e um menino de 10 anos. E hoje o tema para nós trabalharmos é um tema muito relevante. Eu fiquei feliz com a proposta, é um tema bem relevante. Ele começa, a proposta é a gente entender um jargão que é comumente falado no meio evangélico e que traz como pano de fundo uma série de pressupostos que nós rapidamente vamos analisar, entender qual o melhor olhar a respeito dessa problemática, uma vez salvo, salvo para sempre. Muito bem. Essa fraseologia, uma vez salvo, salvo para sempre, ela é um pressuposto que reproduz uma máxima calvinista. Eu propositadamente, eu não vou entrar no cerne do debate teológico em si. Você vai entender o porquê disso. Mas, basicamente, a base, a fundamentação teológica calvinista é descrita como esse acróstico TULIP, que seria a depravação total do homem. O homem está inabilitado para sequer escolher o bem. Então, de acordo com a visão calvinista, o homem ele não apenas não tem o querer e o efetuar, como a Bíblia apresenta, mas ele sequer possui a condição, a capacidade de escolher o bem. O segundo ponto, que é derivado desse primeiro, uma vez que o homem é incapaz de escolher o bem, e, por conseguinte, incapaz de escolher o Evangelho, escolher a salvação, escolher a pessoa de Cristo, é necessário que haja uma eleição incondicional, ou seja, Deus, baseado na sua soberana vontade, escolhe pecadores porque eles, por si só, são incapazes de escolher.
E, por conseguinte, uma coisa leva a outra, essa expiação é limitada. Ou seja, Jesus Cristo na cruz não morreu por toda a raça humana, mas tão somente por aqueles que já foram previamente eleitos. E uma vez que o indivíduo é eleito e ele é chamado por Deus, a graça é irresistível. Ou seja, o indivíduo não tem capacidade de dizer não. Se Deus o chama, se Deus o salva, ele é salvo. A despeito da sua escolha, tendo em vista que, no ponto inicial, ele é absolutamente depravado, então não tem capacidade de escolher. E, por fim, o quinto ponto, tendo sido ele alvo de uma graça irresistível, Cristo morreu por ele, ele foi eleito, a despeito da sua própria escolha, sendo salvo, ele vai perseverar no caminho da santidade e, se foi verdadeiramente salvo, ele vai perseverar até o fim. Então, essa é uma síntese, uma hipersimplificação da visão calvinista de salvação. Eu trouxe aqui dois expoentes do calvinismo. Primeiro, o Cânones de Dort, que traz aí uma série de verdades a respeito da visão calvinista, e diz que o poder de Deus pelo qual ele confirma e preserva os verdadeiros crentes na graça é tão grande que isto não pode ser vencido pela carne. Então, veja, nós estamos aqui, nesse primeiro ponto, estabelecendo os parâmetros pelos quais a frase, uma vez salvo, salvo para sempre, ela é fundamentada. Então, ela é fundamentada, recapitulando, nos pressupostos que nós vimos anteriormente, e aqui alguns comentários em cima disso. Vê-se aqui. Esses 5 pontos aqui são mais trabalhados por esse Richard Belker, e ele vai apresentar aquilo que eu expliquei rapidamente. Então, se o homem é totalmente depravado, ele não tem como ajudar a si mesmo, não tem como fazer escolhas. Deus é absolutamente soberano, elege uns em detrimento de outros. A morte de Cristo assegura a salvação para aqueles que foram eleitos. E se Deus chama de modo irresistível, conclui-se que Deus vai assegurar a salvação dos eleitos, eles vão perseverar até o fim. Aqui nós entramos num terreno da tentação. Qual que é o terreno da tentação para um teólogo ou para um filósofo? Baseado nesses pressupostos calvinistas que eu apresentei, a tentação é rebater teologia com teologia, rebater filosofia com filosofia, porque os pressupostos calvinistas são rebatidos pelos pressupostos arministas. Essa é um debate que já tem perdurado séculos já, entre a visão calvinista de salvação e a visão arminiana de salvação. Mas, fugindo da tentação do debate entre a visão calvinista e arminiana, no quesito, o cristão pode perder a salvação, porque esse é o ponto. Quando a frase do debate apresenta, uma vez salvo, salvo para sempre, o que está por detrás dessa afirmação é a seguinte pergunta: o cristão pode perder a salvação? Essa que é a problemática. E saindo do campo do debate, até porque eu peguei alguns textos que demonstram que o debate é uma tentação que a gente precisa vencer. Eu selecionei alguns, não vou ler todos, mas vai ficar registrado. Pastores que debatem são, em geral, desqualificados para auxiliar o rebanho, onde ele mais necessita de ajuda. Tendo negligenciado a religião prática, próprio coração, a vida não pode ensiná-la ao rebanho. E aí tem outros textos indicando que o debate teológico em si, ele favorece a presunção, o orgulho, a vaidade, desqualifica para a obra, abaixa a espiritualidade
E há uma exortação em cima de um relato com um pastor chamado Hull, no qual, no decorrer de um debate com uma pessoa de outra denominação religiosa, ele, no meio do debate, perdeu a fé. É algo muito sério. No meio do debate, ele perde a fé. Por que eu estou trazendo esse elemento histórico para esse momento aqui dessa explanação? Porque, ao invés de entrar pela via do debate, ou seja, já que nós estamos tratando de uma frase com pressupostos calvinistas, ao invés de cair na tentação do debate de apresentar agora uma lógica adversa, que seria a lógica de um outro proponente, Armínio, eu decidi avançar e, ao invés de trabalhar em cima de um ou de outro, que são teólogos que olham para o Evangelho e tentam entender o plano da salvação, eu escolhi, ao invés disso, trabalhar na própria pessoa de Jesus Cristo. E é interessante porque cada vez mais eu chego à conclusão de que a teologia de um homem está diretamente relacionada à sua visão a respeito da humanidade de Cristo. Uma vez que, quando nós entendemos Jesus como homem, um ser humano, o verbo que se fez carne, que de acordo com o livro de Hebreus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, foi feito homem, foi feito um ser humano, e contemplamos a Cristo como aquele que, sendo Deus, não considerou um privilégio ser igual a Deus, mas assumiu a condição humana. Nós podemos olhar Cristo como o parâmetro para entendermos a maneira como Deus trabalha com a humanidade. Veja, o apóstolo Paulo, ele, em uma de suas cartas aos Coríntios, ele deixou muito claro assim, de que qualquer tentativa de utilizar parâmetros que não sejam o próprio Jesus Cristo é correr atrás do vento. Ele disse assim: uns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ele disse, eu sou de Cristo. A única maneira de nós respondermos às perguntas, os grandes dilemas da teologia, é nós submetermos estas perguntas à pessoa de Cristo. Então, ao invés de olharmos os pressupostos calvinistas versus os pressupostos arminianos e tentarmos encontrar uma síntese ou qual dos dois estabelece o melhor parâmetro, eu proponho, e essa é a minha apresentação, que ao invés de olharmos para Calvino ou Armínio, nós possamos contemplar a Cristo e, pela fé, acreditar que Jesus é o verbo que se fez carne, é Deus em condição humana. E olhando a maneira como Cristo lidou com os grandes dilemas da vida, nós poderemos entender, de fato, como responder essa pergunta. Uma vez salvo, salvo para sempre? Veja, eu quero pensar nessa apresentação dois momentos épicos no ministério de Cristo aqui na Terra. O primeiro deles no deserto. Como Jesus lidou com as aflições, as tentações, as privações, as provações que ele teve no deserto. Jesus sendo Deus, em condição humana, como Jesus se portou no deserto? Veja, Jesus se apegou à palavra. Para cada uma das tentações, Jesus respondia, está escrito. Jesus submeteu a sua vontade à vontade do Pai. Ele preferia
permanecer quase 6 semanas sem comer do que transformar uma pedra em pão, não sendo a vontade do Pai. Jesus confrontou o diabo com a palavra e se tornou absolutamente dependente de Deus, sendo homem, dependente de Deus. Esses momentos nos quais Jesus, em plena humanidade, perseverou, foi fiel, se apegou à palavra, são parâmetros para nós. São parâmetros. Mostrando que Jesus, em condição humana, escolheu se submeter voluntariamente ao Pai, a ponto de quase morrer por inanição, mas permanecer firme no está escrito. Não se vê na pessoa de Cristo, em nenhum momento da sua trajetória, qualquer atitude de negligência, qualquer atitude de procrastinação, qualquer atitude de fé presunçosa, do tipo assim, eu sou filho de Deus e eu sou eleito, porque se há um eleito, Jesus é o eleito. Mas apesar de ser o eleito, o filho de Deus, o verbo que se fez carne e tudo aquilo que nós sabemos pela fé, nenhum homem na face da terra se esforçou tanto quanto a pessoa de Cristo. Percebe? Então, se Jesus Cristo é o parâmetro para a nova humanidade, porque tudo foi criado em Cristo. Jesus é, como eu digo em alguns dos vídeos, Jesus é o teto do homem. Ninguém vai além de Cristo. Ele é o ápice da humanidade. Jesus é o ser humano por excelência. Paradoxalmente, Deus se fez carne para nos mostrar como é ser humano. Em Cristo eu percebo e descubro o que de fato é ser humano. Em Cristo eu descubro como que um ser humano se porta. Primeiro ponto. O segundo desses tantos relatos bíblicos, os evangelhos que poderíamos salientar, é Getsemane. E no Getsemane nós vemos que o Evangelho de Lucas registra que até sangue saiu dos poros de Cristo, dada a violenta pressão que Jesus passou para, de modo algum, avançar além da vontade divina. Com isso, eu percebo que, no que diz respeito à perseverança, sem sombra de dúvida, Jesus é o ícone. E no que consiste a perseverança dos santos? O livro de Apocalipse, capítulo 14 e 12, ele traz aquela frase, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. A fé de Jesus é a fé de um homem que crê que, baseado no poder divino, nós podemos vencer. Então eu vejo que em Cristo existe um convite para nós nos apropriarmos desse poder, a fim de buscarmos imitar o exemplo de Cristo pelo poder divino e nos sentirmos de fato seguros, obviamente não baseado em qualquer espécie de independência, mas muito pelo contrário, uma completa codependência do poder divino.
E para que isso fique assim muito claro, eu trouxe alguns outros textos. Trouxe alguns outros textos que vão favorecer bastante essa compreensão. Recapitulando, então. O dilema desta apresentação é: uma vez salvo, salvo para sempre? Essa fraseologia é uma frase que traz pressupostos calvinistas, que tem como primeiro degrau dessa construção teológica o fato de que o homem é absolutamente depravado, é impossível ao homem escolher, então Deus o elege incondicionalmente. A eleição é a despeito do homem. Mas eu vejo que as Escrituras apresentam algo diferente, apresentam uma cooperação entre o divino e o humano. Veja esse texto. O homem necessita de um poder fora e acima dele, para restaurá-lo à semelhança com Deus e habilitá-lo a fazer sua obra. Isso, porém, não faz com que o instrumento humano deixe de ser essencial. A humanidade apodera-se do poder divino. Cristo habita no coração pela fé, e por meio da cooperação com o divino, o poder do homem torna-se eficaz para o bem. Veja que visão tremenda. Cooperação divina-humana. Lá no início, no Éden, Deus soprou sobre as narinas de Adão. O Evangelho de João diz que Jesus é esse verbo. Jesus é o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Paulo diz em sua carta aos Colossenses: todas as coisas foram feitas por intermédio do Filho. Hebreus capítulo 1 diz a mesma coisa. O próprio universo foi feito por meio de Cristo. E o ser humano, que foi criado à imagem e semelhança divina, misteriosamente, há uma cooperação entre o divino e o humano. De maneira que os princípios apresentados nos evangelhos, em toda a Escritura, convidam o homem para assumir responsabilidades sobre as suas próprias escolhas. Nós vemos no livro de Deuteronômio aquela frase tão conhecida, né? Veja que hoje te proponho a vida ou a morte. Jesus faz uma espécie de releitura disso, dizendo da estrada, do caminho largo e do caminho estreito. O Evangelho de João, no capítulo 15, apresenta a figura da videira e os ramos entrelaçados entre si. Se tiver dissociado da videira, nada pode. Mas uma vez unido à videira, tudo é possível. O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Muito bem. Vejamos aqui. Juntamente com a cooperação entre o divino e o humano, esse ponto agora da coparticipação na natureza divina, eu hoje considero a minha pérola de grande preço. 2 Pedro, capítulo 2, verso... 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, apresenta essa promessa tão maravilhosa. Coparticipação na natureza divina. Veja, em sua palavra, Deus revela o que pode fazer pelos seres humanos. Olha que texto. Ele molda e forma, segundo a semelhança divina, o caráter daqueles que querem usar o seu jugo. Através de sua graça, estes são feitos coparticipantes da natureza divina e são, assim, capacitados a vencer a corrupção das paixões que há no mundo. É Deus quem nos dá poder para vencer. Aqueles que ouvem sua voz e obedecem aos seus mandamentos são capacitados a formar um caráter justo. Aqui tem um ponto muito importante. A fraseologia, uma vez salvo, salvo para sempre, ela traz uma espécie de alusão a uma justiça forense, onde o crente ele é declarado justo
Mas os evangelhos são categóricos. Deus nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus. Não apenas declarado justo, mas nos tornarmos justos. E nesse processo de nos tornarmos justos, que é um processo, por meio da coparticipação na natureza divina, nós desenvolvemos um caráter à semelhança do Filho. Então, veja, não é uma coisa estanque, uma vez salvo, salvo para sempre, como uma declaração de justo, e essa declaração está encerrada. Não. A Bíblia apresenta um processo de comunhão, de diluição do egoísmo, do eu, na pessoa de Cristo, de negação contínua, para que possamos chegar ao ponto de dizermos: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse processo, ele ocorre mediante cooperação entre o divino e o humano. A salvação é um dom de Deus, mas, misteriosamente, Deus convida o homem para participar desse processo. Isso é algo muito sofisticado de nós entendermos. Muito bem. Veja aqui. Que possibilidades não se abrem aos jovens que se apegam às divinas certezas da palavra de Deus? Mal pode a mente humana compreender qual a largura, profundidade e altura das realizações espirituais que podemos alcançar ao nos tornarmos participantes da natureza divina. O ser humano que presta obediência diária a Deus, veja, o ser humano que presta obediência diária a Deus, tornando-se participantes de sua natureza, encontra prazer contínuo em guardar os mandamentos divinos, pois ele é um com Deus. Você se recorda da oração de Jesus, descrita no Evangelho de João, capítulo 17? Jesus orou para que nós fôssemos um com Deus, assim como ele é um com o Pai. E nessa oração há um escolher do homem. É uma ação divina mediante a impotência humana, mas o homem, ele participa mediante escolhas voluntárias. É algo tão sofisticado que é preciso ter uma visão de toda a Escritura. Porque na Escritura existem muitos textos que favorecem uma visão calvinista, assim como muitos outros que favorecem uma visão arminiana. Mas, como eu disse no início, quem é Calvino? Quem é Armínio? O que nos importa é a pessoa de Cristo. E ver como Jesus decidiu salvar o homem. Em um dos trechos mais bonitos dos evangelhos, no Evangelho de Lucas, Jesus apresenta no rosto a firme decisão de ir a Jerusalém. Ou seja, a firme resolução de morrer pela raça humana. Jesus, sendo homem, é um parâmetro para você e para mim. Vamos avançar. Um com Deus. É o conhecimento da perfeição do caráter divino, manifestado em Jesus Cristo, o que nos abre o caminho para a comunhão com Deus. Por meio das grandes e preciosas promessas, devemos nos tornar participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E veja aqui, por que eu chamo de pérola de grande preço? Mesmo que custe tudo, tomemos a resolução de que, mesmo que custe tudo, tenhamos o céu e nos tornemos participantes da natureza divina. Como eu concluo, portanto, esse dilema histórico? Concluo dessa maneira. Número 1. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus nos deu uma mente, consciência, para que através dessa consciência possamos, inclusive, subjugar pensamentos,
Deus nos deu uma consciência capaz de, não raramente, escolhermos contra nosso próprio querer, contra os nossos próprios desejos errados. E essa consciência nos dá habilitação para escolhermos caminhar conforme a vontade divina. Isso é tremendo. E por meio dessa cooperação, desse convite que Deus faz a cada indivíduo na face da terra, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Deus é paciente comigo, com você, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, que o Senhor nos capacite para discernirmos esse convite maravilhoso de, assim como Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, e Jesus é a expressão máxima dessa união entre Deus e o homem, nós também somos convidados para experimentarmos essa união entre Deus e o homem na pessoa de Cristo, através da coparticipação na natureza divina. Deus julgou por bem compartilhar aquilo que ele é. E nesse processo nós escolhemos, não participamos mediante força, mediante algum tipo de poder inato em nós, mas não. A nossa participação é escolher, é permitir que Deus realize essa obra tão poderosa de fazer com que bonecos de barro, nós somos bonecos de barro, sejamos elevados à condição de sermos coparticipantes da natureza divina. Então, aqui são os pontos principais. Acredito que agora a gente pode abrir para eventuais interações e perguntas. Muito bem, pastor. Muito obrigado pela exposição aí inicial. Antes de passar a palavra para o pastor Eliseu, que também tem algumas considerações, eu gostaria de trazer um texto de Romanos, que frequentemente é utilizado pelos calvinistas, né? Bem, é o texto de Romanos 8, versos 28, 29 e 30. Quem estiver com a Bíblia e quiser acompanhar, diz o seguinte: Romanos 8, 28 e 30. Vou te pedir para falar um pouquinho mais alto, o seu áudio está baixo. O tom está baixo, o áudio está baixo. Vamos lá, Romanos 8, 28 em diante. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o verso 30, Romanos 8, verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pastor Joeli, se puder nos ajudar a esclarecer esse texto, logo a seguir nós passamos a palavra para o pastor Eliseu, que também muito tem bem. Considerações. Algo muito bonito nesse texto é nós percebemos que os homens e mulheres de Deus não pisavam em ovos. O que eu quero dizer com isso? Você lê no Salmo 23, verso 6, e Davi dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi ele cantou aquele Salmo 23 com a plena convicção de que ele habitaria na casa do Senhor. José, no Egito, pouco antes de morrer, ele disse assim: certamente Deus vos visitará no futuro, e quando esse dia chegar, vocês levem meus ossos daqui.
ele tinha tanta convicção nas promessas de Deus que ele morreu na plena segurança de que no futuro Deus visitaria o povo, cumpriria a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, e ele disse, levem os ossos daqui. E eu poderia citar Jó também, quando ele disse, eu na minha carne verei a Deus. E outros textos que mostram um ponto importante, quando Paulo diz aqui, nessa carta de Romanos, a certeza da salvação. Eu não vejo homens e mulheres de Deus vacilando, como que pisando em ovos, se estavam ou não salvos, não. A continuação dessa carta, mesmo que nós estamos lendo, Paulo diz aqui no verso 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele conclui esse capítulo apresentando a realidade de que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. O que eu vejo nisso tudo? Que esse capítulo 8 é uma hipérbole da segurança que o crente pode ter na toda a suficiência de Deus, porque para aqueles que estão em Cristo Jesus não há mais condenação. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, eles podem se firmar na certeza de que eles foram predestinados para serem a imagem e semelhança do Filho. Porque todas as cartas de Paulo, elas são circunstanciais. Ou seja, as cartas de Paulo foram endereçadas a um determinado público. Elas não são normativas. O que eu quero dizer com isso? As nossas doutrinas devem ser firmadas especialmente na lei e nos profetas. As cartas de Paulo são circunstanciais. Paulo está respondendo a um público, ele está dirigindo carta a um determinado público, e muitas vezes Paulo faz hipérboles, faz como regozijos no Evangelho. Quando, por exemplo, ele diz, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada serei. Alguns pegam esse trecho de 1 Coríntios 13 e diz que existe língua dos anjos. Mas não é esse o ponto que Paulo está apresentando. Paulo está fazendo uma hipérbole, dizendo, olha, ainda que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, sem amor, nada valeria. E aqui em Romanos 8, ele está dentro de um contexto circunstancial de uma carta, dando aos que o ouviram a certeza de que Deus cumpriria os seus propósitos naqueles que creem, através da formação da imagem do Filho, através de uma predestinação que dirige eles para o caminho da santidade, através de um chamado eficiente, eficaz, de uma justificação e, por fim, de uma glorificação. Eu não vejo nisso, nessas palavras de Paulo, nada além do que efetivamente está escrito. Dentro do contexto de Romanos 8, é a certeza, como ele disse lá em Filipenses 1:6, é a certeza de que aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quer ver? Outro texto importante que também é usado como argumento, mas que demonstra a mesma verdade de Romanos 8, é João capítulo 6. João capítulo 6, verso 37, por exemplo. Quem pode ler aí para a gente? Eu. João, o quê? 6:37. Ok. Vou ler. Cadê? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá em mim. E o que vem em mim, de modo nenhum lançarei fora. Amém. Veja que texto forte. Jesus dando certeza e segurança de que aquele que o Pai deu para ele, e esse é um dos textos que é utilizado para apresentar a questão da eleição e da graça irresistível, mas eu vejo aqui
Jesus dando certeza para você que está lendo o texto, para você que chegou até a palavra. Jesus está te dando a certeza de que ele não vai te lançar fora. Eu vejo que como que Deus ele confirma a nossa fé através de textos como esses, através de palavras como essas. Deus tá te dando certeza, olha, no verso 39. A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. São palavras de certeza para que, pela fé, assim como Pedro, né? Lembra daquele episódio da pesca maravilhosa? Pedro já tinha pescado, tentado, não conseguiu. Aí o mestre falou para ele, lança suas redes. E Pedro falou assim, sob a tua palavra lançarei as redes. Esse é o poder da palavra. Então, o poder da palavra não é para a gente sistematizar a teologia. Então aqui eu vou virar calvinista, porque aqui isso... O poder da palavra não é para sistematizar a teologia. O poder da palavra é para comunicar a salvação. Então, eu vejo em Romanos 8, vejo em João 6, eu vejo em João capítulo 15 também, quando diz assim, veja, eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Dependendo da lente, da visão hermenêutica que o indivíduo tiver, ele vai olhar esse texto e entender que aquele que entra em apostasia ou aquele que não dá fruto, ele nunca foi crente, ele vai ser cortado. Por isso que eu repito, o objetivo primordial da palavra não é sistematizar a teologia, mas é da segurança de salvação. Então, voltando em Romanos 8, lá no verso que foi lido, né? 29 em diante, eu vejo Paulo apresentando a luz dos evangelhos, a luz de tudo que foi apresentado, ele confirmando a fé dos seus irmãos romanos. Ele começa a primeira carta dizendo que o justo viverá pela fé. No capítulo 2 de Romanos, ele apresenta a ineficácia de um judeu que não vive conforme aquilo que ele conhece. No capítulo 3, Paulo, em Romanos, ele apresenta a abrangência do pecado, de que todos pecaram. E ele vai construindo o argumento até chegar na hipérbole de Romanos 8, confirmando a fé dos seus irmãos. É assim que eu enxergo. Muito bem, pastor Joeli, muito obrigado. Vamos ouvir o pastor Eliseu, que também tem alguns comentários, algumas considerações a fazer acerca deste tema. Muito bem. E boa tarde a todos. Quero começar saudando o pastor Joeli, né? Ok? Quero te dizer que você vive no segundo estado melhor do Brasil, hein? O melhor é Minas. O segundo é esse aí, porque eu nasci aí, cumpri boa parte do meu ministério aí, né? Bênção. Meu grande amigo aí, Rafael, conhece meus pais, sabe, né? Os visita de vez em quando, moram aí na Mansão Sobre os Montes, né? Aí no centro de Vitória, né? Espero visitá-lo aí, pastor. Amém. Saudação aí. E quero saudar a todos os demais. Eu gostei muito e eu começo, pastor, se me permite, com uma citaçãozinha. Eu gosto, não sei quem criou, né? Mas dizem que é o seguinte, tem sido dito que fora da porta do céu tem uma inscrição. É lógico que é uma parábola, né? Analogia moderna, né? Então, fora do céu tem uma seguinte inscrição, abre aspas,
pode entrar quem quiser. E do lado de dentro tem a seguinte inscrição: eu escolhi você. Eu escolhi você. Gostei. Eu acho que coaduna totalmente com o que você apresentou, pastor. Amém. Né? Então, é lógico que coaduna são as faces de uma mesma moeda. Vamos usar assim uma ilustração, né? Então, eu me lembro muito das aulas de teologia sistemática, né? Do Dr. Wilson White, né? De aluno dele, e ele frisava muito isso, exatamente, né? Existe uma predestinação? Existe se você tomar como base a eleição da graça. Eleição da graça. Então, Jesus é o nosso parâmetro, como você disse, eu gostei muito, o teto. Então, Deus estabeleceu, o Dr. Wilson White usa muito isso, Deus estabeleceu o tipo ideal em Cristo. Amém. Amém? O tipo ideal está aqui. Né? Então, todos que o receberam, concedeu. Deu-lhes o poder. Algumas versões dizem deu-lhes o direito. Aí eu costumo pregar, gosto muito, né? Ser filho de Deus, tornar-se um filho de Deus, que é uma nova criação até, né? É uma nova criação. Amém. Né? Através da morte de Cristo, nós temos uma nova criação. Né? Não é remendo, não é recalcitragem, né? Mas nós temos uma nova criação. E tornar-se filho de Deus, uma filha de Deus, então é tanto um direito quanto é poder. Envolve as duas coisas, né? Envolve as duas coisas. Agora, é interessante, eu gostaria, pastor, se me permite, eu gostaria de colocar alguns pontos assim, gerais. Eu já lidei, convivi, eu tenho grandes amigos que são calvinistas, né? Como eles dizem, reformados, né? Uhum. Eu tenho grandes amigos, estudaram comigo lá no mestrado, lá na Metodista, né? Então, grandes amigos lá que faziam mestrado, doutorado em ciência da religião, eu fazia na época, né, em comunicação, né? Então, acontece. Grandes amigos que a visão deles é totalmente calvinista, né? E eu queria chamar a atenção para alguns pontos, né? Alguns pontos, exatamente. Como você falou, não assim, no sentido de debate, no sentido de... Né? Nada disso, né? Não fazendo um fla-flu, né? Um fla-flu teológico, né? Mas alguns pontos que eu gostaria de destacar, dentro, assim, trabalhando dentro da cosmovisão deles, ok? Dentro da cosmovisão que eles construíram. Todos nós temos uma cosmovisão, né? São os filtros, né? As lentes através das quais nós vemos o mundo, né? Então, toda a nossa compreensão do mundo passa por esses filtros, né? Então, formando a nossa cosmovisão, né? Então, eu convidaria, né, os amigos calvinistas e outros, né? São fiéis cristãos, né? Diga-se de passagem, né? Ou, pelo menos todos aqueles que eu conheço, né? E tudo, são pessoas sinceras, né? Mas nós temos que entender que sinceridade não basta, né? Sinceridade não basta, né? Eu gosto de citar o fato ali que um homem, né? Ele saiu de casa, aí ele viu um pedaço de fio. Ele pensou, vou pegar esse fio aqui, né? Então vou ganhar alguns trocados, né? Quando ele pegou no fio, ele recebeu ali não sei quantos 1000 volts, né? Morreu eletrocutado, né? Então, sinceridade não basta. Sim. Ele pensou, né? Fosse só um pedaço ali de fio, né? A sinceridade não basta. Nós temos que ser sinceros, mas estar alicerçado na palavra, né? Então, primeira coisa que eu quero dizer, o erro não existe no vácuo. O erro não existe no vácuo. O erro se alimenta da verdade, né? Então, existem muitas coisas corretas dentro do calvinismo, existe, né? É uma obra, né, do Calvino. Eu gosto muito do Calvino, né? Tem muita coisa dele. Esse livro de Romanos, comentário de Romanos, ele é bom. Muita coisa boa, né? Mas eu não posso concordar com tudo que Calvino diz, né? Sim. Não posso concordar. Segunda coisa é exatamente, não existe inspiração, e por isso que eu não posso concordar, não existe inspiração contínua, né? As pessoas pensam, e a discussão que eu tenho tido com esses meus amigos, pastor, é isso, não. Calvino falou, Lutero falou, epa,
Lutero, Calvino eram humanos que nem nós? Eram ou não? Eram sujeitos a falhas ou não? Sim. Eram sujeitos a falhas. Eles não tiveram a compreensão completa do Evangelho. Não tiveram. Tanto que Lutero, como bom alemão, ele morreu tomando cerveja, né? Morreu tomando cerveja. Quer dizer que ele está perdido, não está salvo? Não, está salvo. Porque o conhecimento que ele tinha ali, ele não teve conhecimento de reforma de saúde, né? E tudo, né? Então, ele está entre os salvos, né? Temos Devoto da certeza Virgem disso. Maria, pastor Eliseu. O estudo passado foi sobre a Mariologia. Eu mencionei que o Lutero, Exatamente. assim como Calvino, Zwinglio, eram devotos da Virgem Maria. Então, legal, interessante. Então, por que eu estou falando isso? Deus usa os profetas e a cada um de nós, todos aqueles que humildemente se submetem, então, a ele, mas não existe isso de um profeta ele estar 24 horas por dia sob a inspiração divina. Certo, pastor? Não existe. Vou citar uma prova, poderia citar várias, né? Vou citar duas provas. Primeiro, Natan. Natan em 2 tempos. Segundo Samuel 7:1-3. Davi pergunta para Natan, escuta, eu quero construir o templo de Deus, né? Eu moro aqui na casa e tal, mas Deus está, né? Eu quero construir um templo a Deus. O que Natan falou para ele? Vai constrói o templo. Opa, vai. Davi saiu animado de lá, né? Vou construir o templo. Ele começou a reunir os conselheiros, né? Daqui a pouquinho chega Natan, segundo Samuel 7, 4 e 5, e depois 12-13, né? E diz, olha, não, Deus me falou que não vai ser você, mas sim o seu descendente e tal, não sabe, Salomão, né? E tudo, Sim. né? E depois o próprio Davi reconhece isso, 2, 3 vezes ele fala isso, olha, Deus me mostrou, né? E tudo, olha, Davi, você derramou sangue, né? Você foi um homem que derramou muito sangue e tal, né? Eu vou dar um reinado pacífico para seu filho, né? E tal. E ele, sim, vai comandar, né, a construção do templo. Então, não existe isso, né? E em alguns casos até é possível, eu pergunto, alguém ser 100% usado por Deus e em seguida ser usado pelo diabo? É possível? Pedro, né? Sim, Pedro ali. Exatamente, Pedro. Pedro, eu vou usar a expressão popular, Pedro no primeiro tempo do jogo. Pedro no primeiro tempo do jogo. Mateus 16, 13-17. Então, estou lendo por causa do tempo. Mateus 16, 13-17. Mas, basicamente, é isso. Jesus chegou para os discípulos e perguntou, escuta, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Quem? Ah, Senhor, não, primeiro, o que vocês têm ouvido dizer, né? Ah, eles dizem que é o profeta e tal, tal. E vocês? O que vocês dizem quem é o Filho do Homem? Aí Pedro vai, Senhor, olha, tu és o Filho de Deus, tu és e tal, né? E tudo. Aí, o que Jesus fala? Pedro, não foi nem carne nem sangue que revelou isso para você, não, né? Mas o próprio Pai, né? O próprio Pai que te revelou isso, né? Então, em seguida, no segundo tempo de Pedro, né? Arreda. No final, né? No segundo tempo, o que acontece? Jesus começa a falar da sua morte, né? Aí Pedro, não, Senhor, não faz isso assim, não. Tomou Jesus à parte, né? E diz até que ele tentava convencer Jesus, né? O que Jesus falou? Arreda de Satanás. Arreda de Satanás. Então, é possível, nós temos que ter isso em mente. Nós temos que abrir a nossa mente, né? Para saber, né? Então, Calvino, ele fez muita coisa certa? Fez. Mas ele fez muitas coisas erradas. Tanto que ele mandou matar, né? Entre muitos outros, um camarada que era amigo íntimo dele, Miguel de Serveto, né? Sim. Calvino comandou exército lá para matar aqueles que se opunham, né? À sua pregação. Sim. Né? Então, nós temos que ver isso, nós temos que ver, né? Então, até certo ponto, nós temos que ficar, como você deixou bem claro, o está escrito. Como é que Jesus viveu aqui? Como é que Jesus venceu? Baseado, fundamentado em quê? Não está escrito, na palavra de Deus. Ele é o parâmetro, né? Ele é o nosso teto, gostei. Ele é o nosso teto. Então, nós temos que firmar, né, na palavra, né? Ok? Outra coisa, então, e fundamentado nisso, nós não cremos na inerrância dos escritos humanos.
E aqui eu coloco até Ellen White. Em 3 livros, em 3 dos meus primeiros livros, eu coloquei, o senhor Rafael conhece, né? Então eu falo, eu tenho o maior respeito. Tenho o maior respeito por ela. Da mesma forma que nós temos respeito, você apresentou sobre a mariolatria, né? Temos respeito à Virgem Maria. Foi uma mulher santa? Foi. Mas ela agora é mediadora? Não. Biblicamente, há um só mediador entre Deus e os homens. E este é Jesus Cristo, homem, né? Então, nós não cremos na inerrância dos escritos humanos. Não cremos na inerrância dos escritos de Calvino, que é o principal expositor, tanto que é predestinação calvinista, né? E nem na inerrância também de Armínio, né? Outra corrente, né? Não cremos. Gostei, por isso que você foi. É Bíblia, né? Temos que fazer isso, né? Alguns exemplos. Uriah Smith, ou Urias Smith, né? Urias Smith, na forma aportuguesada. Escreveu coisas muito boas, foi editor da nossa revista lá, né? E tudo. Eu trabalhei na casa publicadora aqui, eu li muita coisa dele lá, nos originais, né? Lá, né? Tive oportunidade. Mas ele escreveu muita besteira, ou não? Escreveu muita besteira, especialmente no campo da escatologia, né? Ali, né? Aquele livro que eu tinha, né? Acho que ainda tenho aí, antigo, né? Dele lá, sobre as profecias, né? Muita besteira. Ele era ariano, né? Como grande parte, né? Aí fica um grupo, né? Aí uma orla de lunáticos, né? Dizendo, ó, questão da Trindade, negando a Trindade, né? Fundamentados em Uriah Smith. Sim. Vou pegar, né? Exatamente. Né? Como muitas pessoas sinceras, cristãos aí, apegam-se aos escritos de Calvino, né? Como sendo a última verdade, né? Mas não é, né? Porque eles pegam, como o pastor colocou aí, o Joeli colocou bem, então são textos deslocados do seu contexto, né? E um texto fora do contexto é um pretexto. Sim. Sempre será, né? Sim. Ok? J.C. Ryle, só para citar alguns, né? Eu gosto muito dele. Tenho aí os comentários dele, né? Tudo, mas ele também calvinista, né? Entra nessa questão, quando entra nessa questão aí, né? E o próprio Calvino, né? Escreveu coisas maravilhosas, né? Mas também escreveu muitas heresias, né? Então nós temos que por isso que a Bíblia fala cânon do Novo Testamento e cânon do Novo Testamento, quer dizer, cânon do Antigo Testamento e cânon, né? Porque cânon é vara de medir, né? Então, o parâmetro é a Bíblia. Tudo que Calvino falou, né, pastor, que está de acordo com a Bíblia, aceitemos. Sim. Tudo que J.C. Ryle escreveu, né? E tudo, e qualquer pessoa, né? Todos, né? Mas voltando ao ponto exatamente inicial, né? O erro não existe no vácuo. Né? Então, ele se apropria de verdades ou de partes da verdade e, em cima delas, ele constrói as mentiras, as falácias humanas. Eu me lembro muito bem, você começou ali, o Tulipe, né? A questão da depravação humana. Existe. Existe, sim. Ocorreu, sim. Só que, de um lado, nós temos, né? Veja só, embora, então, a humanidade, né? A humanidade tenha sido, né? A semelhança com Deus tenha sido desfigurada pelo pecado, né? Ela não foi totalmente apagada, né, pastor? Ela não foi totalmente apagada. Né? Ela não foi anulada. Né? É onde entra aí. A imagem de Deus em Adão foi manchada pela queda, mas não apagada. Ela foi desfigurada, mas não foi destruída. Com outras palavras, a imagem de Deus, que inclui o livre-arbítrio, né? A possibilidade de nós escolhermos, né? Entre o certo e o errado, o bem e o mal, né? Então, ela continua, mesmo após a queda. E esta é a razão de o assassínio, né? Gênesis 9:6, e mesmo a maldição, Tiago 3:9, né? De outras pessoas serem considerados pecados. Por quê? Porque a imagem de Deus, o ser humano foi criado. Então, permanece no ser humano. Senão,
você colocou todos os apelos do Evangelho, não faria sentido. Seria uma loucura, né? Quando o Senhor chega para Caim e usa aquela tão conhecida frase, né? O teu desejo será contra ti, o teu Exatamente. pecado jaz à porta, mas Exatamente. cumpre a ti dominá-lo. Um animal que estivesse assim, perto da porta, um animal traiçoeiro, né? perto de atacar. A imagem original bíblica é essa, né? Um animal prestes a atacar. Cuidado, hein? Cuidado, tá aí, né? Quer dizer, mas ele tinha. É aquela história, tinha que ser Judas? Não. Tanto que, ai daquele por quem vier o escândalo, né? Sim. É necessário tudo, né? Atos 2, 23, se não falha a memória, né? Então, sendo este entregue pelo determinado desígnio de Deus, tal, vós o matastes, vós o crucificastes, né? Cravando-o na cruz e tal, né? Então, é aquela questão, está escrito porque iria acontecer ou aconteceu porque está escrito? Está escrito porque iria acontecer. Sim. E não aconteceu porque está escrito. Não há determinismo. A presciência divina, ela não anula a responsabilidade humana. Certo, pastor? Não anula. Esse é um ponto, Eliseu, que é muito constrangedor. É muito constrangedor discernir o nosso pecado quando a gente percebe que, seja por diferentes motivações, mas assim como Caim escolheu matar o irmão, é muito constrangedor, é de rasgar as vestes a gente perceber que nós temos responsabilidade sobre os nossos atos. Seria muito mais fácil a gente assumir a hipótese da depravação total do homem e colocar toda a responsabilidade sobre Deus, assim como Adão tentou fazer, né? Adão disse, foi essa mulher que o Senhor me deu. Exatamente. E Eva falou, foi a serpente que o Senhor criou. Mas quando Davi, ele diz assim, eu pequei, Davi foi muito humano, foi muito honesto, porque Davi disse, eu pequei, eu escolhi pecar, eu poderia não ter pecado, mas eu pequei. E muitas vezes nós não queremos assumir essa responsabilidade. Nós queremos sempre colocar a culpa na serpente, na mulher, no vizinho, nisso e naquilo. Mas assumir, no Caminho a Cristo, Ellen White comentando sobre o arrependimento de Davi, diz que um arrependimento como aquele é sobre-humano, é ação divina poderosa sobre ele, porque ele reconheceu a sua culpa. E outra coisa, se me permite, aí a gente entende o texto que não sai da minha mente, não sei, agora eu entendi por quê, que a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. O que é pecado? Karl Barth, para mim, é a melhor definição de pecado. Pecado é dizer, Deus não é bom. O pecado nega a bondade de Deus. Como? Adultério. Essa mulher que o Senhor me deu aí não é boa. Eu preciso de outra. O roubo. Eu tenho isso aqui, o Senhor me deu, mas isso não é suficiente, né? Eu preciso, né? Então, o pecado nega a bondade de Deus. Porque é a bondade de Deus que nos leva, né, a buscar o parâmetro, buscar o teto, né? A imitar, né, a Jesus, né? Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Amém. Amém. Então, é isso, né? Então, quanto mais o ser humano, que você falou, o ser humano, ele voltado para si, é muito fácil, né? Ele nega, né? Ele não nega, ele não quer admitir, né? Mas, como disse Lutero, né? Lutero, ele sentiu ali, quando a conversão dele, né? Ele falou assim, ele cita Paulo e fala, Paulo, bom homem que era. Paulo, ele usa a imagem do lutador, né? Paulo lutava contra o pecado, mas ele sentia, às vezes, que o pecado o levava a nocaute, né? Ele esbofeteava o pecado, né? Paulo fala, né? Então, ali, tanto que as pessoas dizem, Romanos 7, não, é o Paulo pré-conversão, que nada, é Paulo pós-conversão, porque essa luta continua. Aliás, essa luta é iniciada exatamente, né? Porque até o mundo jaz no maligno, né?
Né? Antes, nós éramos totalmente dominados pela carne. Então, quando ocorre a regeneração, o novo nascimento, é que realmente essa luta, né, começa, né? Que até então nós estávamos entregues, né, totalmente ao pecado, mortos em delitos, né? Pecado, né? Eu percebo que na caminhada cristã, Romanos 7, ele vai se tornando cada vez mais nítido. Quanto mais a gente se desenvolve no espírito, mais nuances nós percebemos desse labirinto da natureza humana, esses contrastes, essas lutas, esses conflitos. Então, é como assim, Romanos 8, ele, conforme Romanos 8 cresce, por incrível que pareça e paradoxal que seja, Romanos 7 também cresce, porque nós percebemos novos cantos escuros que não conhecíamos. E eu entendo muito Romanos 7 também como a questão do caráter em desenvolvimento. Exatamente. Você vai percebendo esse pecado que habita em mim, eu entendo como caráter pecaminoso, porque hábitos pecaminosos repetidos desenvolvem um caráter pecaminoso, e a gente descobre, não raramente, que coisas que há 5 anos não saltavam aos olhos, conforme a gente vai amadurecendo, isso vai se tornando visível, e a gente vai percebendo a necessidade de constante arrependimento, contínuo arrependimento. É um dilema. Você, por um lado, é vencedor em Cristo, e por outro, você é miserável homem que sou, e é só por Deus mesmo. Simul justo, simul peccator, né? Ao mesmo tempo justo, ao mesmo tempo pecador, né? Esse constante, né? Excelente, pastores. Foi realmente um estudo muito bom. Eu só queria acrescentar, né? Eu me lembrei aqui do próprio exemplo de Israel. A nação de Israel foi uma nação eleita, né? Deus escolheu essa nação. No entanto, como Israel não cumpriu o seu propósito, rejeitou o Messias, essa eleição não foi definitiva. Por que, então, a suposta eleição de um indivíduo, de uma pessoa, será para sempre? Uma vez salva, salva para sempre. Exatamente. Não faz sentido, né? A própria nação de Israel, que representava o caráter de Deus, que deveria ser uma luz para o mundo, né? Foi rejeitada porque ela rejeitou, né, a mensagem do Evangelho, rejeitou o Messias. Nós sabemos que a salvação está à disposição dos judeus, como de qualquer outro indivíduo, qualquer outro povo, né? Mas a nação perdeu a sua eleição, né? Então, no 34, apedrejamento de Estevão, né? Exatamente. Eles selaram ali, né? Na morte de Cristo mesmo, eles selaram ali, disseram, não queremos que este reine sobre nós. Exato. Então aí fica E Romanos capítulo 9, quando fala dessa questão da eleição funcional, eu gosto muito de entender a partir da relação entre Moisés e Jetro. Moisés foi eleito para liderar Israel, mas ele recebeu o conselho de Jetro. Ou seja, a eleição de alguém ou a eleição de um povo, ela tem um aspecto funcional, mas ela não é absoluta, ela é relativa. Exatamente. Moisés recebendo o conselho de Jetro mostra o que foi o povo judeu para o mundo, porque Jesus mesmo falou, os filhos do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz na sua geração. Isso. A gente pode entender hoje a própria igreja. Nós podemos correr o risco de, à luz de Apocalipse 3, quando fala de Laodiceia, nós podemos correr o risco de taparmos os ouvidos para o conselho de Jetro. Exatamente. Pode ser que nós estejamos como Moisés, cegos
para ouvir o conselho daqueles que não foram eleitos. Isso é algo muito, assim, problemático para qualquer pessoa ou povo que já foi eleito em toda a história, porque aconteceu assim com os judeus e pode estar acontecendo assim conosco também. Pode. Exato. Tanto que eu estou a ponto de vomitar, é uma possibilidade. E real, muito real. Exato. E existe um texto também em Hebreus 10, 26 e 27. Refere-se a todos aqueles eleitos que, no entanto, resolvem viver em pecado, ou seja, se apostatam, né? Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Então, e aqui, professor Rafael, se me permite uma parte, Claro. esse ponto aqui, mesmo no tocante à nossa escravidão ao pecado, ou esse pecado deliberado, ele é resultado de quê? De uma livre escolha. É onde é ruim, né, pastor? Onde caem por terra, então, as pilastras, né? As vigas principais do pensamento calviniano. É onde caem por terra. Porque mesmo, né? Mesmo essa questão do pecado, Paulo diz lá, por exemplo, em Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Então, mesmo até esse ato, né? Ou essa persistência, né? Essa ação deliberada no pecado é um ato de livre escolha. É um ato de livre escolha. Eu costumo dizer que o livre-arbítrio é um diabo. O livre-arbítrio é um diabo. Por quê? Porque na pessoa de Cristo, eu não vejo o livre-arbítrio. Na pessoa de Cristo, eu vejo um arbítrio combinado. O arbítrio de Cristo estava subordinado ao Pai. Então, o livre-arbítrio de você decidir por si mesmo, de você decidir dissociado de um parâmetro bíblico e da voz do Espírito, você dizer assim, eu decido por mim mesmo, é o diabo. É Caim, mesmo com a exortação do Espírito, decidindo matar o próprio irmão porque ele teve um livre-arbítrio. Agora, em Cristo, eu vejo um arbítrio subordinado. Jesus, na figura humana, ele subordinou seu arbítrio, ele não teve um arbítrio livre do Pai. Ele disse, Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Exatamente. Nós temos os dois Adões, né? Primeiro Adão e segundo Adão. Onde um venceu e onde um perdeu e onde o outro venceu? No jardim. O primeiro jardim, faça-se a minha vontade. O segundo jardim, faça-se a tua vontade. Exato. Então, talvez a gente tenha até que aprimorar. Não é que a gente quer fazer uso do livre-arbítrio. Não, nós queremos fazer uso de um arbítrio subordinado. Nossa consciência subordinada ao Evangelho, subordinada ao Espírito, subordinada à palavra. Não livre. Não é como a lei de Teleuma, né? Seja feito o que tu queres, faça o que tu queres. Exatamente. Mas não, seja feita a vontade de Deus. Exatamente. Submissão total. Amém. Muito bem, meus irmãos, pastores. Creio que Abaixo. Foi uma excelente conversa aí, né? Claro que é um tema que deverá continuar sendo estudado por todos nós, né? Mas por hoje, creio que já debatemos bastante, já explanamos bastante. E vamos então caminhando para o fim desse estudo, né? Não nos chegou aqui nenhuma questão,
Então, vamos caminhando para finalizar, lembrando que no sábado que vem, a partir do sábado que vem, estaremos com o pastor Eliseu Lira. Irá conduzir 3 estudos, né, encerrando essa série sobre as crenças populares, né, o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz, né? Recomendando mais uma vez o livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, Crenças Populares, do Samuel Bacchiocchi, né? Todos aqueles que quiserem continuar estudando e se aprofundar em cada um desses temas. Muito bem, mais alguma colocação, pastor Eliseu, pastor Joeli? Só fechar aqui. Uma religião que exime-se das responsabilidades individuais é paganismo. Exatamente. O evangelho convida o homem a se colocar de pé, como aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e Jesus olha para aquela mulher, perdoa aquela mulher e diz: vá e não peques mais. O evangelho convida o ser humano para uma vida de consciente decisões, subordinar a mente e o coração ao domínio do Espírito Santo e assumir responsabilidades individuais. Não julgar que é um autômato, mas não. Deus chama homens e mulheres para viverem como homens na pessoa de Cristo. Amém. Excelente resumo. Pastor Eliseu, mais alguma palavra final? Ótimo. Tá certo, então. Bem, vamos, como sempre, encerrar com uma oração também. Eu vou pedir ao professor Hernani, ancião, lá da igreja de Taquara, na Serra, que então eleve a Deus uma prece, encerrando esse estudo de hoje. Ok, vamos orar a Deus, então. Querido Deus, bondoso Pai que está nos céus, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez escutarmos e entendermos as Tuas verdades de acordo com aquilo que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor possa continuar abençoando para que possamos buscar sempre a Tua verdade da forma como deve ser entendida. Abençoe todas as pessoas que estavam aqui escutando, as pessoas que estarão vendo, ouvindo essas verdades, que o Senhor possa abençoar a sua vida, a vida dos familiares, e também que o Senhor possa colocar em nós, ouvintes, o desejo de não só guardar aquilo que o Senhor quer que saibamos, mas também que nós possamos partilhar a tua mensagem para as pessoas que estão ao nosso redor. Nos abençoe, fique conosco, nos dê um bom restante de sábado, te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor Joeli, pastor Eliseu, a todos que nos acompanharam. Até o estudo do próximo sábado. Pastor Joeli, abração para todos aí. Rafael, abração para todos. Estamos juntos aí. Tchau, tchau. Obrigado pelo estudo. Até a próxima. Próximo. Tchau. Tchau, tchau.